fertilização in vitro. Quando a gente fala assim, parece ser algo muito científico, né? É até distante do que a gente tem na realidade, mas está muito próximo, tanto de produtores quanto de consumidores. Para entender a força do empreendedorismo no que diz respeito a essa questão que é tão importante para a agropecuária, nosso programa de hoje é um programa especial para falar de agropecuário, falar de empreendedorismo e entender o que essa questão pode ser fundamental no que diz respeito à economia. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando para fazer um programa bem legal e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que é sobre o Sebrae Tech. A gente já falou do Sebrae Tech de alguma maneira aqui nos programas, mas no que diz respeito à fertilização in vitro. Quem está aqui comigo hoje e vai participar desse programa e a gente vai fazer um papo bem legal é o analista do Sebrae Minas, o Matheus Henrique Martins. Matheus, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no programa, viu? Muito obrigado pela atenção, o carinho e o convite, né, para estar aqui hoje com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o agronegócio e o Sebrae, né, o que eles têm em comum, o que eles estão fazendo para o pequeno produtor no Brasil. Pois é, e aí... Legal, a gente começou o programa, rodou a vinheta e a pessoa estava pensando assim, fertilização in vitro. Quando a gente fala disso, parece que a gente está falando de algo muito distante no que diz respeito ao agro, mas está completamente ligado ao agropecuário, né? Sim, a fertilização in vitro, traduzindo um pouquinho, né, a gente tem a monta natural, que é quando o bovino ele faz o seu acasalamento e daí, né, nasce a cria. E a fertilização ela entra para fazer todo esse processo que seria, né, via monta natural, via laboratório e depois, em seguida, a campo, né, onde o veterinário faz a introdução daquele embrião na receptora. E aí ocorre a fertilização in vitro e a possibilidade que o pequeno produtor tem com essa tecnologia, com essa inovação, é ter um rebanho melhorado geneticamente, né, e gerar um valor muito, muito grande para a sua propriedade. E aí, dentro dessa positividade toda do que a gente está falando, tem o programa do Sebrae Tech justamente com esse tema, justamente destacando, né, a fertilização in vitro. O programa nasce em 2019, não é isso? Isso. O Sebrae Tech ele já existe há bastante tempo. Como a Ju, que é a coordenadora do programa, fala, é o programa mais amado desse Brasil, que ele promove o acesso à tecnologia, um desenvolvimento tecnológico do pequeno negócio. E em 2019 a gente começa a trabalhar também essa frente de tecnologia com o agronegócio, em específico com a FIV e o pequeno produtor, né, com o seu rebanho de leite e de corte também. Pois é, e aí a gente, por exemplo, muita gente conhece o Empretec, né, que é aquele momento em que o empreendedor tem. De certa forma, a tecnologia hoje, quando ela é associada ao agro, não tem mais como dividir as duas questões. Ou você é tecnológico ou você está no agro, né? Exato. Hoje a gente fala que estamos passando por uma era de transformações, mas mais do que isso, é uma mudança de era, a transformação de uma era. E a era digital, a era tecnológica. Então, se o pequeno negócio, seja ele do campo ou da cidade, não estiver à frente, né, e dentro dessa nova tendência, que não é nova mais, né, já faz parte do nosso dia a dia, ele fica de fora e não é mais competitivo para o mercado. E a fertilização in vitro, aí que aparece o grande lance do programa, porque ela tem aí que ser, de certa forma, o produtor precisa de um subsídio, de algo para ajudar. Começo te perguntando, é caro o processo? O produtor que está nos acompanhando, eu quero muito, a gente estava conversando aqui antes de bater o papo aqui no programa, quero muito entender quem é esse agropecuário que
está nesse programa e é muito legal a gente entender isso, porque a gente fala muito aqui, né, Matheus, do pequeno agricultor familiar, mas às vezes a gente esquece, e até pela grandiosidade que é o corte no Brasil, a gente esquece que também no corte, também na pecuária, o pequeno é que faz a grande diferença. Mas eu quero primeiro destacar isso. É caro o processo? Eu não gosto da palavra caro, porque assim, caro é complicado. Eu falo que o Sebrae Tech é um valor inestimável para o pequeno produtor, para o pequeno empresário. E em específico da FIV, mesmo ele tendo um valor agregado maior, o Sebrae Tech ele subsidia 70% de todo o investimento, né, nessa consultoria. Então aí o produtor ele fica a cargo de pagar apenas ali 30% do valor total. E isso a gente promove a acessibilidade, né, a inserção, né, do pequeno negócio a uma tecnologia que em grandes partes, né, igual você comentou, era dominada e quem detinha dessa possibilidade era apenas o grande produtor. E como é que funciona esse processo na prática? Então, assim, o produtor, ele precisa, de alguma forma, todo esse processo que a gente está falando, gente, nada mais é do que se ampliar o seu gado, ampliar a sua possibilidade ali na pecuária. Na prática, o produtor, ele sai daquelas maneiras antigas, tradicionais, e busca maneiras mais tecnológicas. Qual que é o grande divisor de águas aí no que diz respeito ao que era o raiz? E eu não vou chamar que é Nutella não, mas é tecnológico. Sim, sim. E casa muito bem com a sua outra pergunta, que era quem é esse pequeno produtor, né, esse pequeno pecuarista. A FIV, ela exige do pequeno produtor toda uma repaginada ali, tanto cultural quanto infraestrutura, porque você está lidando com um gado, né, que é melhorado geneticamente. Então ele precisa de ter um carinho, né, um cuidado a mais, seja na infraestrutura onde ele fica acomodado, ou na sua alimentação, né, na nutrição animal. E quando a gente pega a realidade do pequeno produtor, que tem difícil acesso, né, à tecnologia, a insumos, a instrumentos, é um fator que complica um pouquinho a execução desse produto, né, dessa consultoria. Porém, no Sebrae Tech, a gente tem, além de toda a execução desse projeto, desse trabalho, né, que a gente vai mencionar mais adiante, tem todo um amparo a esse pequeno produtor. Então, nossas prestadoras de serviço tecnológico, né, a gente chama no Sebrae de PST, para não falar prestador de serviço tecnológico várias vezes, facilita. As PSTs, elas fazem ali um balizamento com esse produtor de como são as boas práticas para que aquela FIV, né, esse projeto seja implementado, mas não só na sua eficiência, mas na sua eficácia também. Que ele gere ali prenhez e que essa prenhez venha a ser, né, um bezerrinho daqui a alguns meses. E essa taxa de prenhez que você está falando, né, Matheus? Tem um dado aqui, das vacas atingiu 41%, índice superior à média do mercado, segundo inclusive o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária. Na prática, o órgão avalia o cumprimento dos requisitos pelos mais de 30 laboratórios credenciados ao programa e registrados no Ministério da Agricultura. Ou seja, o negócio é sério demais, né? O negócio está bem organizado e com resultado, como você falou, assertividade mesmo que está sendo produzido, né? Sim, sim. Isso é bem interessante de pontuar, porque muitos pensam como inovação algo um pouco bagunçado. Mas para a inovação acontecer, ela tem que ser disruptiva, né? Tem que exercer um pouquinho da criatividade, mas precisa de ter processos muito bem claros e definidos. E a FIV não fica longe disso. Então, para a gente obter esse resultado, nós estamos falando do acesso a uma tecnologia de ponta para um pequeno produtor que, em sua maioria das vezes, não tem umas condições plenas, né, de execução, mas que ainda assim, com todo esse amparo e todo esse caminho percorrido durante os 4 a 5 meses de execução da FIV, ele consegue estruturar e manter, né, posteriormente uma taxa de prenhez satisfatória. Na FIV, no Sebrae Tech, a gente exige que as PSTs, as prestadoras de serviço, elas executam a FIV e tenha como resultado pelo menos 20% de prenhez. 20% pode até parecer pouco, mas eu reforço, é um pouco que é muito válido, muito gratificante para o pequeno produtor.
É um 20% no mínimo, mas o que a gente está tendo é uma média maior até, não é isso? 41%. Isso. Nós exigimos esse 20%, mas na prática, a nossa média em todo o território de Minas Gerais, nós já atingimos aí porcentagem de quase 100%, e a nossa média fica em torno de 40%, 41% hoje de prenhez. Uhum. Vale ressaltar também que esse processo do Sebrae, ele ocorre até o nosso diagnóstico de gestação. A gente chama até de sexagem. É quando a gente já sabe quantas receptoras ficaram prenhas e se é macho ou se é fêmea. Uhum. Após esse trabalho, né, a gente não consegue ter mais acesso, devido às horas da ficha técnica, à propriedade e como é feito o manejo daquele gado depois que a empresa, a prestadora de serviço, ela vai embora. Uhum. Então a gente só acompanha e garante esse processo até no diagnóstico de gestação. Uhum. E aí a gente está falando, né, de 3 mil produtores rurais alcançados, 45 mil embriões transferidos, ou seja, você que está acompanhando em casa agora, esses números podem parecer até pequenos, você pode imaginar, quando você fala 3 mil produtores, mas não é não, né? Não. Ou seja, 3 mil produtores que, de certa forma, estão ampliando a sua produção, seu poder de giro na economia aumenta, ou seja, é quase que um efeito cascata do bem. Sim, e pegando essa referência, você comentou inicialmente, daquela agricultura familiar, né? O agricultor familiar ele pode ser pecuarista também. Uhum. Então, a pecuária se torna um pilar, né, de geração de renda daquela propriedade. E quando você tem esse pilar melhorado, geneticamente, né, ou por outras tecnologias, você consegue ampliar a captação de leite, por exemplo, para ele trabalhar ali, fazer seu queijinho. Uhum. A parte da carne também, quando o gado é de corte, ele consegue ali ter mais mercado, ter um gado com muito mais peso, vamos falar assim, ele consegue um rendimento muito maior para alimentar, né, financeiramente a sua propriedade e dar oportunidade para ele trabalhar outras frentes na agricultura familiar também. Legal demais, hein? Estamos mergulhando nesse mundo da fertilização in vitro e a gente vai para um breve intervalo aqui no AgroB. Matheus, eu quero deixar uma questão aqui para deixar o povo curioso, o povo está nos assistindo agora. Tem uma região aí, tem dados super interessantes para a gente mostrar aqui, que é a região tanto a região do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. E aí tem uma cidade aí também, Nanuque, que tem uma história super legal, né? A gente vai contar disso, só que é no próximo bloco. A gente volta rapidinho aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.